Laser Cladding, da superfície à Superliga. Olá, seja bem-vindo. Neste seminário eu vou falar sobre o processo de laser cladding, uma tecnologia que hoje ocupa um papel extremamente relevante no reparo de componentes de alto valor, na engenharia de superfície e também no contexto mais amplo da manufatura aditiva metálica. A proposta aqui não é apenas apresentar o processo como uma tecnologia moderna ou sofisticada, mas discutir o laser cladding sob a ótica correta da engenharia, ou seja, envolvendo soldagem, metalurgia, tensões residuais, comportamento microestrutural e segurança operacional. É exatamente essa visão integrada que define se uma aplicação de laser cladding será bem sucedida ou se irá falhar, mesmo utilizando equipamentos de última geração. A engenharia por trás da tecnologia. Para começar, é importante fazer um breve contexto histórico. O laser foi desenvolvido em 1960, inicialmente como um avanço científico, sem uma aplicação industrial clara naquele momento. Com o passar dos anos, especialmente ao longo da década de 70, o laser passou a ser utilizado industrialmente em processos como corte a laser e soldagem, principalmente com aplicações que exigiam alta precisão, controle dimensional e controle térmico. Já o processo de laser cladding surge no início da década de 80, com foco específico em reparo e modificação superficial de componentes críticos, principalmente nas indústrias aeroespacial e da geração de energia. Desde então, o processo vem evoluindo, continuamente acompanhando o desenvolvimento das fontes lasers, dos sistemas óticos, dos controles de movimento e principalmente do entendimento metalúrgico envolvido. Portanto, é fundamental destacar que o laser cladding não é uma tecnologia experimental ou recente, mas sim um processo maduro que existe alto nível de conhecimento técnico para ser corretamente aplicado. Bom, continuando um pouquinho da história, né? Vale a pena abrir um pequeno parênteses para entender quem desenvolveu o laser e como ele funciona do ponto de vista físico. O primeiro laser funcional foi desenvolvido em 1960 por Theodore Harold Maiman, dos Estados Unidos, utilizando um cristal de rubi como meio ativo. Esse desenvolvimento foi baseado nos princípios teóricos propostos anteriormente por Albert Einstein em 1917, quando ele descreveu o fenômeno da emissão estimulada de radiação, que é a base física do funcionamento do laser. De forma simples, o laser é gerado por meio ativo, que pode ser um cristal, um gás ou uma fibra dopada. É excitado por uma fonte de energia externa. Essa excitação faz com que os átomos ou os íons no meio ativo atinjam um estado energético mais elevado. Quando esses átomos retornam ao estado de menor energia, ocorre a emissão de fótons. O diferencial ao laser é que essa emissão ocorre de forma estimulada, em um feixe altamente concentrado, colimado e com um comprimento de onda bem definido. Essa característica é o que permite ao laser concentrar grandes quantidades de energia em uma área extremamente pequena, algo fundamental para aplicações industriais como a soldagem e laser cladding. O que é laser cladding? A fundação da tecnologia. Do ponto de vista de processo, o laser cladding consiste na utilização de um feixe laser para gerar uma poça de fusão altamente localizada na superfície de um substrato metálico. Simultaneamente à formação dessa poça de fusão, pó metálico é injetado de forma controlada diretamente na região aquecida. Esse pó se funde parcial ou totalmente ao solidificar, forma uma nova camada aderida metalurgicamente ao metal de base. É basicamente a formação de uma. Na verdade, é uma soldagem, né? Tem fusão. Tá? É importante enfatizar que o laser cladding clássico, o material de adição é o pó metálico e não arame. O uso de pó permite grande flexibilidade na composição química, possibilidade de gradientes funcionais de material, controle fino da diluição e elevada precisão geométrica do depósito. Essas características tornam um processo extremamente versátil do ponto de vista de engenharia de superfícies. Quanto aos tipos de fonte laser utilizados no laser clad, né? Ao longo do tempo, diferentes tipos de fonte laser foram desenvolvidas para aplicações industriais. Inicialmente, os lasers de CO2 tiveram grande destaque e posteriormente surgiram os lasers de estado sólido, como os lasers ND e AG. E mais recentemente, os lasers de fibra, que hoje são amplamente utilizados no processo de laser cladding devido à sua elevada eficiência energética, estabilidade do feixe e facilidade de integração com sistemas automatizados. Nos processos de laser cladding modernos, os lasers de fibra são predominantes,
operando normalmente em comprimentos de onda próximos a 1 micrômetro. Esse comprimento de onda apresenta excelente absorção dos metais, o que aumenta a eficiência do processo. Do ponto de vista de interação com o material, o feixe laser incide sobre a superfície do substrato, elevando rapidamente a temperatura local até acima do ponto de fusão. Simultaneamente, o pó metálico é injetado na região do feixe da poça de fusão. As partículas do pó absorvem parte da energia do laser durante o seu trajeto e, ao entrarem em contato com a poça de fusão, fundem em si, parcial ou totalmente, sendo incorporadas ao metal líquido. A solidificação ocorre de forma extremamente rápida e controlada, resultando em microestrutura refinada e uma ligação metalúrgica direta entre material depositado e substrato, característica fundamental do laser cladding. Vantagens estratégicas sobre os processos convencionais. Entre as principais vantagens do laser cladding está o baixo aporte térmico quando comparado aos processos convencionais de soldagem. Essa energia precisa do laser e o curto tempo de exposição resultam em mínima distorção da peça, reduzindo a necessidade de usinagem posterior. Esse baixo custo térmico também limita a extensão da zona afetada termicamente pelo calor, que é a ZAC ou ZAT, ou ZTA, também conhecida, como zona termicamente afetada, em que variantes avançadas de tecnologia como a EHLA atinge apenas 10 microns. Além disso, o processo permite o controle muito preciso da microestrutura do depósito, resultando em camada com alta integridade, com densidade que pode exceder 99,9% e são livres de porosidades ou trincas. O cladding permite o aprimoramento localizado de propriedades como resistência superior ao desgaste e à corrosão. Um processo de soldagem de alta precisão. Um ponto conceitual que precisa ficar muito claro é que, apesar do nome cladding ou revestimento, o laser cladding é, do ponto de vista metalúrgico, um processo de soldagem. Sempre que existe fusão do metal de base ou metal da camada previamente depositada, estamos no domínio da soldagem. No laser cladding existe formação de poça de fusão, existe solidificação e existe diluição, ainda que controlada, e existe uma zona termicamente afetada, ZAC, ZTA ou ZAT, mesmo que extremamente estreita, ok? Isso significa que todos os fenômenos clássicos da soldagem estão presentes: gradientes térmicos elevados, contração durante a solidificação, geração de tensões residuais, transformações microestruturais e, em determinadas condições, suscetibilidade a defeitos típicos de soldagem. Portanto, o laser cladding não pode ser tratado apenas como um processo de revestimento avançado, mas sim como um processo de soldagem de alta precisão que exige conhecimento profundo de metalurgia de soldagem. Um ecossistema de aplicações para controle de desgaste e corrosão. Essas características tornam o laser cladding particularmente atrativo para aplicações industriais em setores como aeroespacial e turbinas a gás, reparos de pás de superligas de níquel, óleo e gás em mineração, proteção de ferramentas de perfuração com revestimentos de alta dureza como carboneto de tungstênio, automotiva, revestimento de discos de freio para aumentar a resistência à abrasão e reduzir a emissão de particulados finos, máquinas agrícolas e equipamentos críticos, aumento da vida útil de ferramentas de corte ou revestimentos de mancais de deslizamento e trocadores de calor com ligas de níquel. Em todos esses casos, o objetivo é recuperar a função, estender a vida útil e manter a confiabilidade operacional de componentes de alto valor agregado. Estudo de caso avançado, reparando o irreparável. Esse caso aqui, pessoal, eu peguei de um artigo do site da AWS, que é a American Welding Society. Tá? Esse artigo está liberado lá e caso tenham interesse em verificar, ele é bem interessante. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho dele aqui. Como exemplo prático da complexidade metalúrgica envolvida, podemos analisar o reparo de componentes fabricados em superligas de níquel, como a liga IN100, amplamente utilizada em componentes de seção quente de turbinas a gás. Trata-se de um material com excelente resistência mecânica e estabilidade em altas temperaturas, mas conhecidos por sua baixa soldabilidade,
tornando o reparo um desafio de engenharia de ponta. A causa raiz. Por que a Superliga IN100 trinca? O principal mecanismo de falha observado nesse tipo de material é a liquação constitucional. A mixtura da IN100 contém fases de baixo ponto de fusão, como carbetos ricos em hafnio, que é o HF, e tântalo, que é o TA. E também fase gama-linha eutética, localizadas nos contornos de grão. Durante o rápido ciclo térmico imposto pelo laser, essas fases podem se fundir parcialmente, formando filmes líquidos frágeis ao longo dos contornos de grão. Sob tensão, esses filmes líquidos se tornam o caminho preferencial para a formação de trincas. A anatomia da falha. Identificando os mecanismos de trincamento. Uma análise detalhada do processo de cladding em IN100 revelou que as trincas ocorriam tanto pela região do depósito, trinca de solidificação, quanto no substrato, trinca de liquação. É crucial notar que cerca de 70% das trincas se iniciavam no substrato, nas ETA, apontando a liquação como um mecanismo dominante e o ponto crítico a ser controlado. A hipótese central. O problema é a tensão, não apenas o calor. É importante destacar que a simples presença desses filmes líquidos não é suficiente para causar trincamento. A falha ocorre quando tensões trativas elevadas, geradas pelos gradientes térmicos e pelo rápido resfriamento, atuam sobre essas regiões fragilizadas. A solução: engenharia de tensão via pré-aquecimento. A estratégia adotada para mitigar esse problema foi o pré-aquecimento do substrato. O uso de simulações termomecânicas ajudou a determinar a temperatura ideal de 750 graus Celsius. Este pré-aquecimento reduz os gradientes térmicos e, o mais importante, altera o estado de tensões durante o resfriamento, de tensões trativas para tensões predominantemente compressivas. Como resultado, a tensão compressiva suprime o trincamento, permitindo um reparo íntegro. O resultado: um depósito íntegro e livre de trincas. Com base na modelagem, os depósitos foram fabricados em substrato pré-aquecido a 750 graus Celsius. A caracterização mostrou que os depósitos estavam livres de trinca, mesmo com a presença de fases de baixo ponto de fusão na interface. A tensão compressiva suprimiu o mecanismo de falha, validando a abordagem da engenharia de superfícies. As lições do laser cladding: precisão, versatilidade e controle. Em resumo, o laser cladding é uma tecnologia madura, poderosa e extremamente versátil. O laser cladding é uma ferramenta de engenharia de superfície que oferece controle microestrutural, mínima distorção e uma ZAC extremamente reduzida. Ele soluciona desafios críticos de desgaste e corrosão em um vasto leque da indústria, substituindo tecnologias tradicionais com performance superior. No entanto, o sucesso em aplicações extremas, como o reparo de superligas, depende de um profundo entendimento e controle da física subjacente, como uma gestão de tensões termomecânicas. A segurança operacional é inegociável. Por fim, é fundamental abordar a questão da segurança. Os sistemas de laser cladding utilizam lasers classificados como classe 4, que apresentam riscos severos para os olhos e pele. A radiação laser pode causar danos permanentes em frações de segundos. Por isso, a operação segura do processo exige enclausuramento adequado, uso de óculos de proteção específicos, sistemas de intertratamento, que são os interlocks, e conformidade com normas internacionais como IEC 60825 e ANSI Z136. Vale aqui ressaltar, pessoal, que muitas vezes a gente tem se deparado com vídeos, né, principalmente os vídeos chineses, né, de máquinas de solda laser manual, e onde não se tem o cuidado necessário na operação. O principal risco da operação sem as proteções corretas são
esses problemas aí que podem levar a problemas de queimadura, corte, e até mesmo câncer, né, ao longo do tempo. E por quê? Porque o laser tem um comprimento de onda contínuo, né, e ele reflete. Então as características tornam ele muito perigoso e isso é invisível, tá? Então tome muito cuidado se vocês estiverem passando por perto, não estiver protegido o ambiente, tenham cuidado em relação a isso, tá ok? O futuro da engenharia de superfícies. O laser clad é uma tecnologia que não apenas reveste, mas redesenha a performance dos materiais críticos em nível fundamental. Quando corretamente aplicada, ela redefine os limites do reparo de revestimentos e da fabricação de componentes metálicos críticos. Hoje, inclusive, tem uma tecnologia que a gente comentou anteriormente, que é a EHLA, que é um revestimento que substitui o revestimento de cromo duro, tá? Com pequenas espessuras revestidas e atingindo o mesmo nível de qualidade do revestimento atual, tá ok? Além disso, deve ter muitas outras aplicações sendo desenvolvidas no mundo e com certeza é importante estarmos atualizados em relação a isso. Muito obrigado e até logo.